homossexual é agredido no centro de São Paulo por 4 jovens. Ele só não foi espancado porque conseguiu fugir. Rodrigo ainda tem as marcas da agressão que sofreu quando saía do trabalho. Eu só lembro de umas vozes do Kaique me chamando, pedindo pra parar, e de umas vozes falando do tipo que gay tinha que morrer, gay não tinha que ficar no mundo. Então a coisa vai estar pro lado, inclusive, da homofobia, viu? A polícia está tentando identificar os responsáveis por mais um ato de violência contra homossexuais em São Paulo. Olha, um travesti foi assassinado a facadas em Ceilândia. Alguns moradores ouviram os gritos da vítima, que teve o órgão sexual decepado. O ataque que matou 49 pessoas numa boate gay dos Estados Unidos completou ontem uma semana. Um ataque por conta do ódio e da intolerância. Foram presos em São Paulo os 6 jovens suspeitos de matar por espancamento o auxiliar administrativo Bruno Borges de Oliveira, de 18 anos, na semana passada. A polícia, que antes suspeitava de homofobia, agora tem certeza depois de ouvir os acusados. Bom, a palavra homofobia, na verdade, é uma palavra que não é muito adequada, né? Fobia, né, vem da palavra medo, né, vem do entendimento de medo. Então seria, a gente podendo traduzir a palavra, enquanto um medo ou aversão a homossexuais. O homo, né, viria de homossexual, né, então homo mesmo, não é homem, é mesmo, igual, né, da origem grega da palavra, que significa então aqueles que se relacionam sexualmente com alguém igual, né, com o mesmo. Então homofobia traduzida seria então a aversão ou medo a homossexuais. Na realidade, existem muitos medos. E o principal medo que nós temos, às vezes, é medo de nós mesmos, de descobrir a nossa verdade. E de descobrir a verdade que existe e que não é fruto daquilo que nós simplesmente queremos, daquilo que nós achamos. Então, essa palavra homofobia é difícil de dar uma resposta, porque ela perdeu o sentido fundamental. Só que quando a gente faz, de fato, uma pesquisa e estuda profundamente quais são os fatores que levam uma pessoa a se tornar homofóbica, a gente vai vendo que não é exatamente um medo, né, mas é um sistema de prazer, né? É o fator de deixar com que uma pessoa se sinta e se mantenha com o superior dentro de uma classe de pessoas que é produzida socialmente, uma classe que é de categorização das pessoas segundo o modo como elas se relacionam afetiva e sexualmente. Eu acho que o que faz uma pessoa ser homofóbica é a falta de informação, a cultura da nossa sociedade e o funcionamento da nossa sociedade, né? Como a nossa sociedade hoje está estruturada. Na minha experiência, eu percebo que na minha família, nas pessoas que eu conheci que eram homofóbicas, era muito fundamentalismo religioso. Era muito uma herança daquele tempo que a religião dominava tudo, e até hoje a religião ela dita normas do que é certo, do que é errado. Então você vai ler, sei lá, a Bíblia é um livro extremamente misógino, ele é LGBTfóbico, é um livro que é muito opressivo, e eu percebo que as pessoas que eram homofóbicas ao meu redor era muito por isso, é por causa da religião. A igreja vê, então, que já existe 2 modos de viver essa comunhão com Deus, que é esse amor total, essa doação exclusiva, fecunda, fiel, seja numa vida de consagração a Deus, seja também através do matrimônio entre homem e mulher. Eu acho que o Brasil, infelizmente, ele é um país que, apesar de na Constituição dizer que é um país laico, a religião cristã, que foi a religião que se prevaleceu aqui, de maneira impositiva na nossa história, ela determina muito a nossa legislação. Ela influencia muito a nossa legislação e a nossa cultura. Então, a religião cristã, ela tem uma opinião sobre a homossexualidade, né? Ela condena a homossexualidade. Os fatores que levam uma pessoa a ser homofóbica, na verdade, eles são inúmeros, né? Há tanto fatores individuais quanto fatores sociais. No caso dos fatores sociais, a gente vai entendendo que nós somos sujeitos sociais, sujeitos históricos. A gente tem uma construção da nossa subjetividade que vai nos tornar pessoas homofóbicas, né? Ou pessoas que rejeitam a heterossexualidade. Porque socialmente a gente veio construindo a nossa história de modo a rejeitar essa população.
Desde quando a gente pode pensar na entrada da Idade Média, né, com a instituição da Igreja Católica, o modo como a sociedade foi se organizando, né, a rejeitar pessoas que não tivessem práticas reprodutivas, né, foi construindo a subjetividade dos sujeitos na nossa sociedade. Então, a nossa história também faz com que a gente tenha uma aversão à homossexualidade, a gente não tem consciência disso, a gente não sabe que é por causa dessa história que a gente se constrói desse modo. E há também os fatores individuais, que estão relacionados com a nossa educação, com a nossa criação familiar, com a própria religião que a gente tem, né, que vai construir a gente individualmente, portanto, né, claro que tudo isso também tem um fator histórico, mas individualmente para a gente ser menos tolerante com a diversidade. Quanto mais a gente tem uma exclusão da diversidade na nossa vida, né? Quanto menos a gente se relaciona com o diverso, mais a gente vai entendendo que aquilo com que a gente, né, tem contato é o que é normal, é o que é natural e é o que é saudável, e é o que a gente aceita. Quando a gente entra em contato com uma diversidade com a qual a gente não conviveu, a gente vai ter a tendência a rejeitar isso. O fato da gente, desde pequeno, só aprender que o normal é ser heterossexual, é muito difícil a gente pensar sobre isso, né? Então, quando eu comecei a perceber que eu era homossexual, aquilo até que me trouxe um alívio, assim, porque eu estava conseguindo entender de fato quem eu era. E a minha vontade era eu contar para minha família, porque aquilo me trazia uma alegria, né? Porque era um descobrimento muito feliz da minha parte, né? Porque eu estava passando por um momento muito importante da minha vida, que era o início da minha sexualidade. Minha mãe, eu não consegui conversar com ela a respeito disso. Já fiz algumas tentativas, só que ela é extremamente religiosa, extremamente conservadora, e ela já cortava na hora, só que eu sei que ela sabe, porque ela dá muitas indiretas, ela fala muito que eu não deveria ser isso, que eu deveria tentar mudar, que eu deveria tentar me relacionar com mulheres. Foi um susto muito grande para os meus pais, assim. Para eles é como se tivesse um alienígena dentro de casa. Eles não sabiam o que fazer, ficaram totalmente desesperados. Então eles se apegaram muito à religião e também começaram a buscar especialistas na área da saúde. Foi quando eles me levaram primeiro numa psicóloga, que ela disse que eu não tinha problema nenhum, né, que o problema eram os meus pais. Aí meus pais não gostaram do que ouviram, até que eles conseguiram achar numa outra cidade um psiquiatra, um médico, que ofereceu para eles o serviço de cura gay. A compreensão de que existe uma cura gay, né, isso vem, na verdade, do século retrasado, né, quando se propunha, quando a ciência médica começou a entender a homossexualidade enquanto uma patologia. Hoje a psicologia não tem essa compreensão, inclusive a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que proíbe que psicólogos possam atender homossexuais com vistas a fazer uma terapia de mudança de orientação sexual. E aí eu fiquei durante 2 anos indo nesse tratamento, né, vamos dizer assim, de cura gay, e durante esse período da minha vida eu fui tratado como um doente dentro de casa, né, então eu era totalmente privado de qualquer tipo de liberdade, né. Então até então, antes eu tinha liberdade para poder sair no fim de semana, de sair com os meus amigos. Eu era muito pequeno, né? Então eu podia ir no cinema, no shopping, coisas do tipo, ou festinhas e tal, mas a partir do momento que eles descobriram que eu era gay, isso foi totalmente modificado. Eu não podia mais sair de casa, não podia encontrar ninguém, mais nenhum amigo meu poderia ir dentro de casa. As terapias de reversão, elas são prejudiciais à saúde das pessoas, né? As pessoas que passaram por terapias de reversão, segundo as pesquisas, elas têm prejudicado a sua saúde mental, então tem um maior índice de suicídio, maior índice de ansiedade, maior índice de depressão. E aí também sofri todo tipo de agressão verbal, né, de humilhação por parte dos meus pais. O menino que me perseguia sempre me perseguiu na escola por eu ser o que eu sou. Claro que na época eu não entendia isso, eu não sabia o que era isso, mas eu sabia que tinha uma coisa diferente comigo, que ele tinha algum ódio por mim por conta disso. E aí um dia eu tava no banheiro, eu sempre usei o banheiro, tipo, eu sempre esperei todos os meninos sair pra usar o banheiro sozinho, porque eu sempre tive medo de entrar no banheiro com outros meninos lá dentro, medo de sofrer algum tipo de represália ou agressão. E aí ele entrou comigo e foi tentar me agredir. Eu corri e ele só não me agrediu porque eu acabei caindo e quebrando o braço primeiro. Na imagem de outra câmera, dá para ver que o jovem corre para dentro do posto, mas é alcançado e de novo agredido. A PM é chamada para controlar a situação. Uma vez eu perguntei para meu pai se ele preferia ter um filho drogado ou um filho homossexual. Ele falou que preferia ter um filho drogado, porque um filho drogado ele poderia tentar resolver isso de uma maneira mais fácil.
Desde novo, sempre fui muito assediado. Então, da rua, alguém, desde coisa de buzinar, de fazer alguma brincadeira e tal, até coisas mais sérias, como fazer insinuações se eu sou garoto de programa, ou fazer insinuações sexuais se eu gostaria de ter alguma coisa sexual com ele. Você, durante muito tempo dentro da sua casa, ser olhado pelos seus pais como um doente, como um maluco, como um depravado, né? Eu acho que além dessa questão também do doente, a gente LGBT também é visto até hoje muito como depravado, né? Como hipersexualizado. Então, então eu lembro dos meus pais falando assim: ai meu Deus, você vai ter AIDS, né? Porque eu sou gay, né? Enfim, e assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A família de uma pessoa com tendência homossexual deve tratar o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua irmã, como isso, como parte da família, com todo carinho e digno de respeito, porque é uma pessoa também chamada a ser filha de Deus e viver nessa comunhão plena de amizade com Deus. Bom, nós não temos hoje uma legislação definida sobre o tipo penal da conduta de homofobia. Porém, eu tenho em mãos aqui a Lei 10.948, a lei estadual aqui do Estado de São Paulo, que prevê penalidades para aqueles que praticam ou discriminam em razão da orientação sexual de outras pessoas. Aqui em São Paulo existe uma lei estadual, que é, se não me engano, a 10.948, que é uma lei que condena, né, a LGBTfobia, não só a homofobia contra gays, mas contra lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. O problema é que para qualquer lei estadual ser efetivada, os municípios têm que implementar por meio de uma série de medidas, né? E os municípios não implementam. Na legislação federal, nós não temos hoje o enquadramento da conduta de homofobia em um tipo penal específico. Porém, a vítima, todas as vezes que ela sofre com a homofobia, geralmente o infrator, aquele que comete o crime, ele também acaba cometendo outros delitos, o qual a cada caso deve ser estudado para que possa a autoridade policial e o Ministério Público, então, ofertar a representação, até propriamente a denúncia, em relação do fato ocorrido. Eu acho que, primeiramente, você precisa entender que você sofreu foi uma LGBTfobia. Sabe, você tem que entender que não foi por acaso, não foi coincidência, porque as pessoas vão falar que não foi por outros motivos, as pessoas sempre vão querer deslegitimar o que você está falando. Segundamente, acho que você tem que entender que não é sua culpa, que a gente tem muita coisa se a gente é agredido, a gente acha que é culpa nossa. A pessoa mexeu com a gente na rua, mas será que eu não estava dando muita pinta? Ou será que eu não fiz alguma coisa para provocar aquela pessoa? Será que eu não estava fazendo alguma coisa errada? Eu acho que é entender que você não tem culpa disso, a culpa é da nossa sociedade, que é LGBTfóbica, que oprime LGBTs. Terceiramente, você pode ir no Disque Denúncia, Disque 100, Disque Direitos Humanos, e denunciar isso e deixar claro que você quer denunciar como LGBTfobia. Sabe, homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, qual seja que você sofreu. Existe, enfim, várias outras coisas que você pode fazer. Por exemplo, se você está na universidade, você acha que tem que denunciar, levar o caso para a diretoria, para a reitoria, na escola a mesma coisa para a diretoria. E aí eu acho que tem um outro tipo de espaço que é possível sim desse aluno sofrer um tipo de processo administrativo, inclusive culminar na expulsão dele, né, dele não poder concluir o curso. Isso já começa a acontecer, já tem casos, por exemplo, de estudantes que estupraram estudantes mulheres, né, e aí são expulsos. Então eu acho que, mesmo coisa do racismo também, então já começa a existir uma mudança de cultura nesse sentido, mas do ponto de vista LGBT é muito atrás ainda, porque o tempo todo vão dizer que não foi porque a pessoa é LGBT, foi por outro motivo. O que eu sugiro para aquele que sofre ou sofreu uma conduta de homofobia, foi discriminado no seu ambiente de trabalho, muitas das vezes, foi discriminado em algum comércio, enfim, tenha sofrido com homofobia, ele deve procurar um representante legal, que tem um conhecimento jurídico específico, um advogado, para que possa orientá-lo à conduta a ser tomada. Se essa ofensa atinge o íntimo, o subjetivo, nós podemos externar um raciocínio de um possível dano moral na vítima. Eu acho que todos nós devemos olhar para uma pessoa
como um filho de Deus. Porque essa pessoa é digna de ser querida, de ser respeitada, pela mesma dignidade que ela tem. Ainda quando uma pessoa não busca sinceramente o bem, a verdade, aquilo que sim a pode levar pelo caminho de uma realização plena, ela não busca, mas dentro dela sempre tem algo que vai pedir, porque todos nós somos feitos para viver felizes, e não de qualquer modo, mas uma felicidade plena e uma felicidade eterna. Eu acho que é preciso você estudar muito a respeito. Acho que pautas LGBTs, o LGBT em si, sexualidade e gênero é uma coisa muito complexa que as pessoas não entendem, elas não sabem do que elas estão falando. Então acho que primeiramente você precisaria estudar a respeito, se aprofundar. Então a minha recomendação é o respeito às pessoas e a promoção do bem integral de cada uma das pessoas. Buscar um bem sincero. Eu teria também outra mensagem que seria para os nossos educadores. Eu tenho formação de psicopedagogia, tenho formação de mestrado em antropologia e ética. E muitas vezes nós vemos que uma educação que não é fundada na verdade, que não é fundada na busca integral das pessoas, não ajudam. Confundem muitas vezes as pessoas, confundem suas cabeças, principalmente nos adolescentes, que é uma idade de transição, uma idade que eles não são nem crianças nem são adultos, uma idade que eles não se entendem porque estão mudando, estão crescendo. Então, que os nossos educadores busquem uma educação sincera, verdadeira, comprometida com os valores perenes, que não mudam, porque existem opiniões que podem valer mais ou menos tempo, dependendo de quanto essa opinião esteja fundada na verdade.